E aí, moçada, beleza? Sou Giovanni aqui dando sequência então aos sistemas de controle. E hoje vamos dar sequência falando do sistema nervoso central, dando uma atenção especial aí para o encéfalo. A gente vai falar das partes do encéfalo, o que forma o encéfalo. Então, às vezes a gente fala encéfalo, o aluno só sintoniza o pensamento dele com o cérebro, mas não é só o cérebro que forma o encéfalo, tem outras partes. Vamos dar uma conferida então o que forma o encéfalo e a função de cada uma dessas estruturas. Nós temos aqui então o encéfalo. Olha por que confunde, né? Porque fala encéfalo e basicamente mostra o cérebro. É que a maior parte do encéfalo é o cérebro. O nosso cérebro, quando ele é formado mais ou menos como se você pegasse uma folha de papel e você fosse amassando ela. Por isso que o nosso cérebro é todo cheio de dobras. Isso é importante, gente, porque essas dobras garantem o quê? Garantem o aumento da superfície de contato. Então imagina que eu pego uma folha e eu amasso essa folha. Ela fica pequenininha, mas se eu pegar, eu posso esticar ela. Então a vantagem do nosso cérebro ele ser todo cheio de dobra é porque eu consigo ter uma maior superfície de contato, certo? Então o cérebro é a maior parte, o cérebro é a principal parte do encéfalo, mas existem outras estruturas. Então vamos começar aqui pelo cérebro, né? O cérebro que é essa parte que você está visualizando aqui, ó, toda essa parte, né, que está meio azul, meio roxinha, a gente chama então de cérebro. O cérebro controla o que, gente? O cérebro controla as emoções, ele controla o raciocínio, ele controla está relacionado ali ao controle da nossa memória, né? O armazenamento ali relacionado à nossa memória, e ele é o centro da inteligência. Então olha as funções aí do cérebro, né? Emoções, raciocínio, nesse momento, né, nessa videoaula, teu raciocínio está bombando aí, a sua memória está em processo de construção, porque né, tudo que você estuda, é lógico que você vai construindo a sua memória ao longo do estudo. Então, está relacionado à parte do cérebro e à inteligência, né? O fato de você ser inteligente, quanto mais memória você vai desenvolvendo, mais conexões nervosas em relação aos neurônios você vai estabelecendo. Então, às vezes, o aluno pensa, professor, o que faz eu ficar mais inteligente? É porque quanto mais você estuda, quanto mais você lê, quanto mais você exercita teu cérebro, da mesma forma que a gente vai para uma academia, pode fazer uma atividade física lá, né? Levantamento de peso e ficar fortão. Você pode exercitar o seu cérebro e fazer seu cérebro ficar fortão. Mas o que seria um cérebro fortão? Seria um cérebro muito ágil. Então existem algumas metodologias aí que você pode utilizar para exercitar teu cérebro, né? Aplicativos que você pode utilizar para fazer ali uma atividade cerebral. Uma forma é o estudo, o fato de você estar fazendo uma leitura, de você praticar uma atividade física, isso ajuda no seu cérebro, né? Porque está mexendo ali com parte das emoções, parte de raciocínio, então isso também é importante. Outra parte do encéfalo é o hipotálamo. O hipotálamo fica aqui na base do cérebro e ele que vai regular o quê? É ele que regula a nossa temperatura, por exemplo. Você não está preocupado nesse momento, tem que regular minha temperatura. Não, o hipotálamo faz esse controle, regula a nossa temperatura, ele regula o seu apetite. Então, porque ali no hipotálamo existem sensores, existem neurônios relacionados a esse controle da fome, sensação de fome. Nossa, preciso comer, estou com fome. Então, existe uma parte do seu encéfalo que faz esse controle, que é o encéfalo. E o encéfalo também é ele que controla o equilíbrio hídrico do nosso corpo. Como assim, professor, equilíbrio hídrico? Quando você sente sede, nossa, preciso beber água, urgente, estou com muita sede. Esse equilíbrio hídrico é o hipotálamo. Então existem sensores, inclusive, gente, olha só que interessante, o sensor da sede fica muito perto do sensor do apetite. Eles ficam lado a lado, o sensor da sede e o sensor da fome. Então, às vezes, você sente fome, mas às vezes não é fome. Às vezes pode ser sede, porque pode estar ali confundindo. Então, uma dica, né? Se você, de repente, sentiu fome e você pensa assim, cara, mas eu comi agora há pouco, beba água. Porque às vezes não é fome, às vezes é sede. Pode acontecer essa confusão ali no seu hipotálamo, certo? Porque esses sensores da sede e da fome ficam muito próximos. Mais adiante, em aulas futuras, a gente vai ver a questão do sistema endócrino e aí a gente vai entender como que o hipotálamo controla a sede, né? Ele produz ali um hormônio chamado o ADH, que é o hormônio antidiurético, certo? Que faz você economizar água, mas isso é assunto para aulas futuras. Uma outra região, gente,
é o cerebelo. O cerebelo fica como se fosse na nuca, aqui na região da nuca, é chamado de cerebelo como se fosse um pequeno cérebro, é ele que controla o seu equilíbrio. Então o fato de eu estar em pé aqui, né, graças ao meu cerebelo, o fato de eu conseguir andar de bicicleta, ter um equilíbrio para andar de bicicleta, é porque o meu cerebelo aprendeu a andar de bicicleta. Então o cerebelo ele controla o nosso equilíbrio, a nossa coordenação motora. Um detalhe que às vezes em lutas, né, por exemplo, lutas do UFC, né, o UFC lá, o que acontece? Às vezes você está assistindo uma luta e o camarada ele recebe uma pancada bem na região do cerebelo. Se você perceber o que acontece quando recebe uma pancada muito forte nessa região do cerebelo, a pessoa desmonta na hora. A pessoa acaba desmontando na hora porque afetou o equilíbrio dela, o centro do equilíbrio dela. Então, por isso você fala, nossa, mas parece que o cara está caindo em câmera lenta, né? Porque afetou o equilíbrio, afetou o cerebelo. Então, o cerebelo, inclusive, gente, é a região que é afetada quando uma pessoa ingere bebida alcoólica. O álcool, ele afeta o cerebelo. Por isso que uma pessoa alcoolizada, uma pessoa embriagada, né, para não falar um bêbado, ele fica lá, né, como se estivesse com os pés redondos, ele perde o equilíbrio, né? Então ele fica tonto porque o álcool afeta o cerebelo e a pessoa ali perde o quê? Perde o equilíbrio, certo? Então, importante isso. Temos ainda o bulbo. Bulbo é uma região que vai fazer o controle. No bulbo tem o que nós chamamos de centro respiratório ou medula oblonga. Então é o bulbo que controla a sua respiração. O bulbo controla a sua respiração, controla a sua circulação. Então, nesse momento, você não está preocupado. Professor, pera aí, deixa eu respirar um pouquinho. Não, você está respirando. Existe, né, uma parte do seu encéfalo, que é o bulbo, que está controlando a sua respiração. Se você esquecer de respirar, o bulbo continua controlando isso. Por isso que, às vezes, até a gente lembra, nossa, estou controlando a minha respiração. Mas se você esquecer de respirar, o bulbo tem ali um centro respiratório que controla a sua respiração. Tem também, né, a função de controlar a circulação sanguínea. Você não está preocupado nesse momento se o sangue está circulando no seu corpo, porque o bulbo está fazendo esse controle. Em relação a tosse, espirro, também relacionado aqui ao bulbo. Então, é um processo que você, né, às vezes vai perceber que você vai espirrar, não tenta segurar o espirro, porque às vezes o estrago pode ser muito grande. Então, lembre-se que o bulbo faz esse controle e se você tiver que espirrar, que espirre, se tiver que tossir, que faça aí, né? Porque se você tentar segurar o espirro, uma tosse, pode ser um estrago aí muito grande no sentido, né, que é um processo que você precisa realmente fazer naquele momento, por conta que é um processo involuntário que está gerando essa tosse, esse espirro. Beleza? Vamos dar uma conferida então nos exercícios. Ah, só um detalhe aqui, ó. Temos ainda a ponte, né, que faz a conexão. Esse nome ponte é porque faz a conexão. Temos aí 2 exercícios, então, para a gente poder fixar esse conteúdo. No que diz respeito às estruturas cerebrais e seus possíveis comprometimentos quando afetadas, relacione as colunas abaixo, numerando a coluna 2 com a coluna 1. Então eu tenho aqui o cerebelo, o córtex, né? Fala de córtex, é o córtex cerebral, né? Parte do córtex cerebral, o bulbo e o hipotálamo. Eu tenho memória, equilíbrio, emoções e respiração. Vamos fazer aqui, né, a associação correta. Então nós temos, por exemplo, que parte controla a sua memória? Ah, memória, professor, você falou memória, é o córtex, né? Então, colocamos aqui o número 2, então o córtex cerebral, né? Então, você já sabe que ou é a letra A ou a letra D, a alternativa correta. Quem controla o equilíbrio? Quem controla o equilíbrio, o professor falou que é o cerebelo, então coloca aqui o número 1, então você já sabe que é 2 e 1, já sabemos que a alternativa correta é a letra A, né? Então, você já sabe que é a letra A. Quem controla as emoções? É o hipotálamo. O hipotálamo controla as emoções. Poderia ser também a parte cerebral, tá, gente? A parte cerebral também tem relação com as emoções, mas o hipotálamo também pode estar associado aí às emoções. E a respiração? Quem é o centro respiratório? É o bulbo, né? Então associamos aqui o bulbo, número 3. Esse tipo de exercício é bem comum aparecer aí, né, no seu material didático. Beleza? Então, alternativa correta, letra A. Certo? Geralmente esse tipo de exercício, às vezes você não vai lembrar de tudo, então é importante que você vá olhando nas alternativas, é assim que você vai resolvendo, tá bom? Mais um exercício. Após ser ingerido, o álcool é rapidamente absorvido no estômago, de onde chega a todos os órgãos pela corrente sanguínea. Sob a ação de doses maiores, a pessoa perde a autoconfiança e o controle emocional,
tornando-se deprimida, fala enrolado, tem lapsos de memória, torna-se desatenta, executa ações com dificuldade, cambaleia, fica com os pés redondos, né? Cambaleia, fica agressiva. Às vezes fica agressiva, tem pessoas que ficam mais emotivas, choram, tem pessoas que ficam mais alegres, dão risada, né? Então, depende da reação de cada pessoa. Sob o efeito de doses exageradas, a pessoa atinge um estado em que age de forma irresponsável e mal consegue parar em pé, perde o equilíbrio. A parte do encéfalo responsável pela manutenção do equilíbrio e postura corporal denomina-se, muito fácil, né, gente? Agora você já sabe que o cerebelo é a parte do encéfalo que controla aí, então nosso equilíbrio e a nossa coordenação motora. Beleza? Então finalizamos mais uma aula. Até a próxima. Tchau, tchau.